No primeiro dia da semana, Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Também chegou Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado de Deus, nós estamos na última sexta-feira do ano. E hoje, 2 dias depois do dia 25, Natal do Senhor, nós celebramos um outro aspecto gratificante, importante, não tão trágico como ontem. Ontem, um dia depois do Natal, e não estou sendo raso em explicar um dia depois. Um dia depois de termos noite feliz, celebramos o protomártir, Santo Estevão, mostrando-nos como a vida do Senhor, como o nascimento de Jesus na humanidade e na vida de uma pessoa transforma e tem consequências. Repito, não por ser repetitivo, mas importante. Um dia depois do nascimento na humanidade, para todos nós, quem crê, quem não crê, quem aceita, quem não aceita, o nascimento de Deus independe da fé. Nasceu e ponto. Há quem se abre a boa nova, há quem recusa, há quem aceita a luz, como diz o prólogo de quem celebramos hoje, há quem recusa, mas o nascimento na vida de uma pessoa tem implicações. É sem dúvida uma boa nova, é sem dúvida uma graça, mas implica em sacrifícios. Lembremos que Estevão foi apedrejado, teve por testemunha Saulo, que para quem Jesus ainda não havia nascido. Mas hoje nós celebramos um apóstolo que nos evangelhos é representado como a águia, João, o evangelista, aquele que viveu e é tido como aquele que Jesus amava. Por isso nós cantaremos na comunhão, amado meu, porque se atribui muito bem a João, o discípulo que Jesus amava. João, que escreveu o 4º evangelho e que escreveu o Apocalipse, de modo mais conhecido. Escreveu também a sua carta, sua epístola.
Filhos, na vida de João, Jesus nasceu. E eu diria que, por mais que celebremos o Natal, há um momento, e nós chamamos isso de experiência do amor, encontro, como você quiser, conversão, como você achar. Pode ser na tenra infância, perdão, pode ser na juventude, pode ser com mais idade, mas há um momento em que há um encontro pessoal, e não necessariamente, meus irmãos, significa eu sou batizado, já fiz esse encontro, não. Eu quero só citar alguns. Vamos lembrar Santo Inácio de Loyola. Ele teve o encontro com Jesus quando ele quase morreu com problema na perna, ficou estirado numa cama, ele que era soldado. Só que onde ele ficou imobilizado, só tinha poucos livros, não tinha televisão, né? Se tivesse ele ia ficar lá, né? Série em série, não tinha internet. Ele foi ler e encontrou Jesus. Se você quer um outro exemplo, São Francisco de Assis era batizado, ora, mas fez a experiência de Jesus Cristo lá na igreja de São Damião, quando o seráfico lhe pediu: reconstrua a minha igreja. É verdade, Francisco achou que era argamassa e foi cortar pedra, mas ele fez a experiência. Então, nesse contexto celebrativo de oitava da Páscoa, eu te pergunto, todos nós celebramos o Natal. Há quantos natais, né? Quantos natais? Mas o Senhor já nasceu na tua vida? Você já fez aquela experiência transformadora? A experiência que da água para o vinho, do soldado dos homens para soldado de Cristo, Santo Inácio, de Saulo para Paulo, que foi testemunha da morte de Estevão e grande propagador, João, fez a experiência. Mas o que aprender de João? Se é João evangelista, por que o senhor não está usando vermelho? Errou na cor? Não, ele não é mártir. Ele não morreu de cabeça para baixo, foi São Pedro. Não morreu decapitado, foi Paulo. Não morreu atirado às feras, foi Tiago. Então, mártir não é mártir? Então ele não sofreu. Eu preguei certa vez num retiro, e vai ser matéria do próximo livro, que chega ano que vem. João, o martírio cotidiano. Os 3 presentes que João recebeu de Jesus, lembram disso? O presentinho difícil, o presente complicado. João, ele nos ensina algo, que nós não podemos passar pelo martírio de sangue, mas é o martírio do cotidiano, do dia a dia. João, o amado, ganhou o amor do Senhor, mas lembre-se que ele era chamado, engraçado como João foi domesticado, desculpa a palavra, me sinto livre para usar. Deus usou, Deus foi podando João. Ele termina a vida, para quem era chamado filho do trovão, devia ser forte o homem, devia ter uma personalidade, uma voz. Terminou escrevendo as suas cartas, filhinhos. A idade amansa, a vida amansa, e as contradições da vida amansa.
João, que recebeu o Senhor, devo beber do cálice? Sim, beberá do meu cálice. João recebeu a cruz, João recebeu amor, João recebeu Maria. Mas eu não vou adentrar os presentes de João, depois, senão não tem curiosidade depois de ler. Mas o que eu quero dizer é, Deus foi trabalhando na vida de João. Morreu, segundo a tradição, de velhice. Quando idoso, foi arrebatado aos céus, o Apocalipse. E teve grandes revelações, grandes. João, que viu o Cordeiro ressurrexo, viu os anciãos, viu as trombetas, ele teve essa elevação. Por isso é a águia, o texto teológico, João do ano 100, morreu idoso, cuidou de Maria, morreu com 94 anos aproximadamente. Mas João nos ensina que o nosso cotidiano, no amor a Cristo, tem que ser um crescimento, um amadurecimento. Por isso a segunda parte da minha homilia vem dentro do que eu pensei na minha oração pessoal, que caberia nessa última sexta-feira do ano. Um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência. E nesse exame de consciência, eu queria citar algumas coisas que são importantes num salmo. Depois procura para mim, pede lá para a rádio qual era a versão que eu usei, o número. Fernando deve dizer, do salmo, que eu deixei como tarefa de casa. Me deu um branco. Mas eu queria que cada um pudesse agora fazer um exame de consciência. E eu vou falando, que salmo que era? 34, muito obrigado, sinal que a senhora prestou atenção. O senhor se ajuda ali com o fundo musical? Estava assistindo, é? Então, eu não sei, é exatamente isso que eu estou tentando. Eles vão procurar para mim não ficar falando coisa errada. Mas eu queria que cada um se perguntasse, cada um fizesse realmente uma avaliação do ano. E eu vou citando o salmo que eu lembro de cor. Diz o salmo: Senhor, quando paro para contar os meus dias, me pergunto quando vou morrer. Não detenho mais os dias na minha vida. Então escute o meu clamor. Primeiro aspecto, nesse ano que 2019, qual a qualidade de vida que você buscou? Qual foi a qualidade de vida? O primeiro ponto: Senhor, como foi próspero este ano, mas de que me vale ter ajuntado tanto dinheiro se não sei para quem vou deixar? Eu te pergunto, nessa sexta-feira, última do ano, se você pensar na tua conta bancária, sendo bem honesto, e tem mais dinheiro, parabéns. Se foi honesto, fruto do trabalho, parabéns. Mas não é o mais importante. Na mesma proporção que você melhorou economicamente, você melhorou humanamente?
Você se tornou uma pessoa melhor, mais virtuosa, mais voltada para Deus? Continua o salmo: tenho consciência, Senhor, dos meus pecados, perdoe-me. Que a minha língua não me condene, ora, diz o salmo. Então eu te pergunto, se tuas palavras este ano fossem colocadas na justiça, na balança da justiça de Deus, não dos homens, a nossa é adulterada, e colocasse as tuas palavras, pesaria a mentira, a inverdade. Mas não é só a inverdade que fala, é claro. Eu dizia no ato penitencial, uma calúnia, uma mentira, uma falsidade, Deus perdoa, perdoa, mas a ferida está em quem você machucou. Em você a mancha, no outro a ferida. Uma palavra ríspida, filhos queridos, na balança de Deus, suas palavras seriam leves na verdade ou pesadas na mentira. Porque isso denota uma cisão. Cuidado, e aqui falando do salmo, se você começa a ter muitas vidas paralelas, isso vale para todos nós. Dentro de casa é uma coisa, no trabalho é outra, com o marido é outro, com a esposa é outro, na igreja sou uma pessoa. Cuidado, esses dias eu atendi um caso de surto esquizofrênico, onde a pessoa viveu tão separadamente a vida, que criou uma cisão. Esquizofrenia. Cuidado, quando os antigos não sabiam da palavra esquizofrenia, falavam de duas caras, que vem dos gregos, uma mitologia, mas não vem ao caso, é muito longo. Mas resumindo, os antigos não sabiam, fulano tem duas caras. Cuidado, duas vidas, dois eus. Se isso tende demais a uma cisão, um surto, uma esquizofrenia. Então eu te pergunto, existe coerência? Neste ano você foi uma pessoa coerente? Ou existe um eu oculto, escondido, que às vezes dá vergonha de olhar para a gente mesmo? O salmo continua, e eu queria que você nessa sexta-feira, não para deixar ninguém para baixo, não, exatamente, Senhor, eu não quero repetir os mesmos erros. Se Deus me dá a dádiva de semana que vem eu poder celebrar um ano novo, Senhor, me ajude a não repetir os mesmos erros. Ajude-me. E você sabe que é burrice, é humano errar, repetir os erros, burrice. Nem os animais fazem isso. Tanto que nós sabemos que o mesmo camundongo de laboratório, eles aprendem às vezes pelo sofrimento. Você sabe disso, não preciso entrar nas experiências. Como é que a gente não aprende? Mexe com fogo, queima. Mexe com a mentira, se estraga. Mexe com o errado, se fragiliza. Então por que a gente não pedir, Senhor,
eu estou precisando de uma graça santificante. Eu preciso aprender, então faça a sua experiência. Faça seu exame de consciência. Hoje. E se nós estamos aqui diante das santas chagas, na misericórdia de Deus, Senhor, tenha misericórdia desse pobre pecador. Porque meus pecados são muitos. E às vezes, meus irmãos, temos que perceber os sinais. Diz um dos versículos do Salmo que cito daqui a pouco: estou numa angústia. Então o que te angustia? Cuidado, porque tem gente que é capaz de dizer: a culpa é de Deus. Mas será que a angústia não foi porque você tratou mal as pessoas? De repente, comece a perceber se as pessoas não ficam melhor com a tua ausência. Cuidado, se às vezes você percebe que as pessoas começam a ter receio de dizer a verdade para você. Se as pessoas têm receio de serem transparentes, com medo do seu mau humor, dos seus surtos, se obrigam a mentir, porque logo depois as pessoas se distanciam. Eu dizia que numa casa, comece a se preocupar muito quando você perceber que as pessoas ficam mais felizes na sua ausência. Se preocupe muito se a tua presença causa conflito. Mas eu não estou dizendo isso para dizer que foi tudo ruim. Certamente tem muitas coisas boas, mas às vezes tem anos que o negativo pesa, a mentira pesa. Então é hora de se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais, chega. Nasça, a primeira parte do sermão, não nasça só na humanidade, nasça em mim. Eu quero fazer como os santos. Eu quero ter a experiência de São João Evangelista. Filhos queridos, por isso eu sugiro que hoje, na medida do possível, é o 39, que você leia o Salmo 39, e eu prefiro da minha versão. Eu não tenho a Bíblia daqui da minha versão. Posso ler? Aguenta? Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Toma cuidado. Eu não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Fiquei calado, não disse uma palavra, mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e meu coração está muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado eu ficava, porque eu falhei com o Senhor. Então me perguntei: como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida é um nada. De fato, a vida do homem é um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta juntar riquezas na terra, se não sei com quem vai ficar elas. E agora, Senhor, o que eu posso esperar
A minha esperança está em Ti. Portanto, Senhor, livra-me dos meus pecados. Senhor, ouve a minha oração. Até quando irás me castigar? E eu expliquei. Esse comentário eu não fiz. Que não do jeito que nós imaginamos. Mas Deus nos castiga. Não do jeito, eu tenho até medo de explicar. Que Deus permite certos açoites da vida, da história, dos fatos, para ver se a gente aprende. E ele continua: Senhor, por causa das tuas chicotadas, eu estou quase morrendo. Ouve minha oração, escuta meu pedido, e quando eu choro, não te cales. Sugiro que cada um retome esse salmo, e realmente hoje, faça uma avaliação, põe na balança. Hoje, sexta-feira, última do ano, peça, Senhor, misericórdia, compaixão, mas com a tua graça, eu vou mudar. Essa última parte não pode faltar. Amém.